A paz do Senhor. Como disse o apóstolo, aprove o Senhor que eu estivesse compartilhando com vocês algumas coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração no que se refere a filhos. Então nós vamos juntos aprender um pouquinho sobre esse assunto que, particularmente, eu sou muito apaixonada. Eu gosto muito, muito de falar. Quando eu estava ministrando, no nosso curso aqui do ENFA, os meus alunos, muito do que eu vou falar aqui, eles já sabem. E quando a gente chegava na aula que falava sobre filhos, era a aula mais extensa que eu tinha que correr, às vezes tinha que ministrar de 2 vezes, porque é um assunto realmente que ministra muito ao meu coração, que chama a minha atenção, que salta aos meus olhos. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. E eu oro para que os corações de cada um que esteja aqui esteja aberto e sensíveis à voz do Espírito Santo. Que não seja a minha voz, nem os meus padrões e nem o modelo da minha família, mas que os teus princípios sejam revelados no coração de cada um dos teus filhos, Pai. Que a mente, que a atenção, que o coração deles estejam voltados à luz da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Eu preparei alguns slides para a gente ir junto, que eu acredito que fique mais objetivo. Eu preparei assim, né, gente, com a ajuda do meu marido, que eu não sou muito desses negócios. Mas eu vi que ali está bem escuro, né? O telão, não sei se vai ficar visível para vocês. Mas a gente vai junto aqui, amém? Bom, para quem está vindo pela primeira vez, o meu nome é Júlia. Eu tenho 34 anos, sou casado com o Douglas, pastor Douglas, e nós temos a Alicia, de 12 anos, Pedrinho, de 7 anos, e temos a Brendinha também, que está morando conosco há 2 anos, que tem 18 anos. Está visível para vocês? Se apagar essas luzes aqui, ó. Melhorou? Mais ou menos, né, gente? Já peço perdão que talvez não fique muito visível, mas a gente fez tanto carinho, aí depois eu vi que estava escuro aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, nós estamos no mês da família, e o tema da ministração de hoje é filhos nas pegadas de Jesus. Vamos falar isso juntos? 1, 2, 3. Filhos nas pegadas de Jesus. E, à luz da palavra, a gente tem criado os nossos filhos. A gente sabe que o mundo lá fora dita tantas coisas, como a gente tem que corrigir, o não pode dar palmadas, o não tantas coisas. E aqui, eu quero compartilhar para vocês, como a gente estava cantando nesses louvores, né, de abençoando a nossa geração. A gente sabe que nós temos criado os nossos filhos para um propósito maior. Não é somente para essa vida que aquilo que a gente vai incutir nos nossos filhos ficarão, mas isso será por toda a eternidade. Então, eu quero que, desde já, falar para vocês que a minha família, ela não é o modelo que vocês têm que copiar. Cada família... Pode ir, Deza. Cada família tem um modelo, né? Mas aqui eu quero que vocês copiem o princípio, não um modelo da minha família. Não sei se eu estou me fazendo entender. E também, aqui diz assim, ó, tem ali um passarinho em cima e o outro embaixo. Vocês estão vendo? O de cima está dizendo assim, não interessa se seu amigo tem simulador de voo, você irá aprender a voar à moda antiga. E o outro lá aprendendo a voar no simulador de voo. Porque, às vezes, vai ser necessário a gente explicar para os nossos filhos que não importa como o vizinho ou o filho da sala dele, o amiguinho da sala dele tem sido criado. Mas nós estamos criando nos princípios da palavra. Não importa a forma como ele está aprendendo. Aqui é sempre uma frase que eu falo muito lá dentro de casa. Você não é todo mundo, acho que é a frase de todos os pais, né? Você não é filho de todo mundo. Ah, mas está todo mundo, mas você não é todo mundo. Então, eu sempre falo essas coisas para eles. Não importa o que está acontecendo lá fora. Aqui você vai aprender à luz da palavra. E a palavra do Senhor diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Que é o versículo que a gente sempre fala na classe do Romance Real. Romanos 12, 12. Como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Até para eu ler aqui está bem escuro.
Mas amém. Então, próximo. Como eu estava dizendo para vocês, o modelo pode mudar. Ali tem vários tipos de modelo, pais com um monte de filhos, pais com um único filho, tem aqui famílias que têm mães solteiras, pais solteiros, temos vários tipos de modelos de família, mas o que nunca pode mudar é o princípio que o Senhor estabeleceu para a sua família. Amém? E uma das coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu tenho aprendido nesse tempo, é a questão de autoridade dentro do lar. Questão de autoridade com os pais. Hoje eu observo que tem muito dois extremistas, né? Aqueles pais completamente omissos no que se refere à criação dos filhos e aqueles pais muito passivos. E hoje o Senhor, Ele quer nos ministrar, para que a gente também, como pai, a gente precisa de conhecer, sabia? A nossa identidade dentro da nossa casa, o nosso papel dentro do lar. Os filhos, eles sabem, eles nos conhecem, eles sabem ler quando a gente está realmente usando a autoridade que Cristo nos deu, quando a gente está perdido, completo e não sabe o que fazer. Os filhos, eles conseguem nos ler, até os bebezinhos, eles sentem quando a gente está ali totalmente desequilibrado. Então, o que o Senhor quer nos ministrar também nessa manhã é sobre autoridade e não autoritarismo, que existe uma diferença muito grande. Existem muitos pais que exercem do autoritarismo e outros que são completamente passivos. O filho faz o que quer, mexe no que quiser. Quem já viu criança que, às vezes, você vai em algum lugar, ela faz o terror e o pai está tipo, nem é meu filho, nem estou aqui, não sei do que vocês estão falando. São os passivos, né? E os pais são completamente autoritários. O filho não tem liberdade de se expressar, de falar o que sente, não consegue ver um pai como um canal de bênção que vai poder instruí-lo, tem medo, guarda, esconde. Então, existem esses dois extremos e hoje o Senhor quer nos ministrar para que a gente tenha equilíbrio. A palavra do Senhor diz em Efésios 4:26, se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. E em Gálatas diz, mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, a bondade, a fidelidade, humildade e o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Então, pais, aqui fica a primeira dica para nós. A gente precisa de ter o equilíbrio, o domínio próprio no Senhor, para que a gente exerça aquilo que o Senhor quer que a gente faça dentro da nossa casa. Amém? A gente sabe que nós temos um legado muito precioso, muito grande que o Senhor nos confiou. E eu levo isso muito a sério. Eu sei que se eu fizer o meu papel, eu estou preparando uma geração diferente amanhã. E se todos nós formos revelados disso, nós estaremos preparando uma geração muito diferente. Então, não desperdice o período que você tem com seu filho em casa. Não desperdice esse tempo. Não importa a idade que ele tem. Hoje eu tenho um filho, tenho pegadas, nexts, e estou agora sou pós-doutorada agora com filhos ativados. Então, não importa a fase que seu filho está, enquanto a vida, há esperança. Porque o Espírito ministra ao meu coração que tem pais aqui que já, quando falou sobre assuntos de filhos, vai falar sobre isso, meu filho já é grande, não tem mais esperança para mim. Existe esperança enquanto há vida, há esperança. Não importa a faixa etária que seu filho está. O Senhor, Ele quer te usar. Ele quer, através de você, trazer cura para a vida do seu filho. Amém? Em nome de Jesus. Eu assisto um programa que tem no Discovery Home Health, que é muito engraçado. É uma família, eu esqueci o nome do programa agora. Que os pais criam eles completamente isolados do mundo. Eles nunca tiveram acesso ao celular, nunca tiveram acesso à televisão, nunca chuparam sorvete, porque é açúcar. Eles nunca tiveram acesso a nada. Você já viu, Má? É uma família bem loirinha, eles são bem loirinhos mesmo. E eles criam, os pais são cristãos, né? E eles criam os filhos assim. Ela compartilha que deu o primeiro beijo no altar e ela tem, acho que, uns 7 filhos ou mais.
E eles nunca experimentaram nada do mundo, eles são criados completamente isolados. E aí, os que começaram a fazer 18 anos, os 3 primeiros que fizeram 18 anos, o primeiro menino se casou, e os outros 2 saíram de casa porque eles queriam experimentar o mundo. E aí o primeiro que casou, a esposa influenciou, ele fez uma tatuagem, todo assim, né, meio apreensivo. E a outra começou a usar roupa muito curta, extremamente maquiada. E aí o que eu vejo com essa família? Porque os pais, eles não ensinaram os filhos a não estar no mundo, mas tirar o mundo de dentro deles. Nós, pais, precisamos viver essa palavra do equilíbrio. Nós não vamos tirar nosso filho do mundo. E quanto mais você prender e não permitir que eles conheçam nada, mais eles terão vontade. Mas a gente precisa de ensinar que eles estão no mundo, mas o mundo não pode estar aqui. Independente do que aconteça, do que ofereçam a eles, eles saberão dizer não. Porque o mundo não está dentro dele. Mas a gente não tem como tirar os nossos filhos do mundo. Até porque nós queremos ganhar essa geração e serão através deles. Eles irão, mas o mundo não vai estar dentro deles. Então eles tentaram fazer algo bom, mas fizeram de uma forma que só causou nesses filhos mais vontade de experimentar, mais vontade de conhecer. Os que estão em casa ainda estão ali, né, todos comportadinhos, tudo, mas os que foram crescendo, automaticamente eles foram saindo para querer conhecer. Então, quando eu falo a luz da palavra, quando eu falo aquele outro do passarinho, não é que eu quero que vocês isolem os filhos de vocês. Não é isso. Mas eu quero que vocês incutam a palavra. Que vocês discipulem os filhos de vocês. Eu já vou falar sobre isso. Algo que tem incomodado o meu espírito nessa geração. Os nossos filhos têm sido discipulados por quem? Quem está discipulando os nossos filhos? É algo que eu tenho parado muito para pensar sobre isso. O Senhor nos deu uma responsabilidade muito grande. E nós queremos criar os nossos filhos nas pegadas de Jesus. E eles aprendem aquilo que a gente faz, e não somente aquilo que a gente fala. Eu, por muitos anos, claro que o meu pai não, até hoje ele não é cristão, ele não tinha conhecimento da palavra, e ele falava assim para mim: filha, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Como assim? E ele sempre falava isso: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Porque não é assim. Os filhos, eles aprendem copiando. Tem um exercíciozinho que eu sempre faço com os meus alunos do Família Cristã, mas vocês que já sabem, não dá spoiler, tá bom, gente? Que é assim, ó. Pega esses 2 dedinhos assim. Isso. E aí vocês vão bater os dedinhos onde eu falar, tá bom? Pega esses 2 dedinhos, bate assim no seu joelho. Isso. Bate assim na sua barriga, no seu peito, na sua nuca, na sua nuca, na sua nuca, gente. É. Vocês viram que engraçado? Vocês estão fazendo o quê? O que vocês estão me vendo fazer. Eu estou batendo na testa, mas eu estou falando para bater na nuca. Vocês foram no automático. Bate aqui na sua nuca. Ninguém parou para ouvir o que eu estava falando, mas vocês automaticamente copiaram o que eu estava fazendo. E é assim com os nossos filhos. Eles não vão reproduzir aquilo que a gente está falando para eles fazerem. Eles vão reproduzir aquilo que eles estão nos enxergando fazer. Então, a melhor forma de discipular o seu filho é sendo, é exercendo, é sendo apaixonado por Jesus, é lendo a palavra, é louvando, é adorando. É legal que lá em casa, quando tem aqueles dias que a gente acorda mais avivada, né? E aí eu coloco louvor, eu começo a cantar na cozinha, e aí eu danço, e aí o Pedrinho já vem todo animado também, querendo participar, a Alicia também. A atmosfera da casa muda. Mas se eu passar o dia inteiro mexendo no celular, o que eles vão querer fazer? Vão querer passar o dia inteiro mexendo no celular. E como que você explica que você pode e ele não? Como que você explica que você pode levar o celular à mesa e ele não? Então, fica aqui a dica para nós pais. Eu me enquadro de tudo que eu for falar aqui, eu sou a primeira a me enquadrar dentro disso. Como o paizão falou, tudo isso que eu estou compartilhando é por viver mesmo. É algo que o Senhor tem ministrado e permitido a experiência dentro da minha casa. Então, seja, não somente fale. Amém? Glória a Deus. Bora lá, sobre essa questão da geração.
Eu estive estudando sobre essa questão que eu vou compartilhar com vocês agora, sobre a questão de discipular os nossos filhos. Nessa geração, muitos filhos têm sido discipulados por televisores. E hoje o Senhor, Ele quer também ministrar os nossos corações como pais em relação a isso. A exposição excessiva à TV ou celular afeta o cérebro da criança, diz estudo. Vocês sabiam disso? As crianças, é recomendado, vamos ler lá. O cérebro da criança, que passa muito tempo diante das telas, de smartphone ou jogando videogames, parece se modificar, aponta o estudo, Instituto Nacional da Saúde dos Estados Unidos. Em 21 centros de pesquisa nos Estados Unidos, começou a examinar os cérebros de 4.500 crianças de 9 a 10 anos para saber o consumo intenso de videogames e o tempo que passam na internet influencia seu desenvolvimento. Os dados do centro de pesquisa nos Estados Unidos mostraram que as crianças que passam mais de 2 horas por dia diante das telas tiveram resultados piores nos testes de linguagem e de raciocínio. Próximo. E aqui, pais, eu quero que vocês façam uma autoanálise. Não sei se vocês já fecharam o coração de vocês, não sei como é dentro da casa de vocês. Eu sei que eu vivo um desafio todos os dias, porque eu tenho filhos pequenos e adolescentes, e que se depender da vontade deles, eles passariam, sim, muito tempo assistindo e jogando. Por opção nossa, ainda nós optamos em não comprar videogame para o Pedro. Lembrando, a minha família não é o modelo, tá bom, gente? O modelo são os princípios. Foi uma opção nossa, não estou falando que videogame é pecado. Amém? E teve uma época que eles estava fissurado, querendo mexer em celular quando ele tinha mais ou menos uns 5 anos. E foi difícil para a gente essa fase. E ele não conseguia. Aqui ele pedia para outra pessoa. Aí chegava alguém em casa, ele pedia para mexer no celular. Aí as meninas iam lá, ele pedia para mexer no celular. Estava difícil somente a gente combater dentro de casa. Porque ele tinha acesso às outras pessoas que acabavam cedendo também. E aí ele aprendeu uma palavra nova que era: estou entediado. Era a palavra do momento. Abre parênteses aqui, tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu pedi autorização para eles, tá bom? Eu mostrei os slides e pedi por quê? Principalmente o Pedrinho, ele é assim, bem sensívelzinho, né, Cê? O temperamento dele. A Alicia já não liga muito, mas eu pedi autorização para eles, só para vocês não acharem que eu estou expondo. Então, aí ele ficava, estou entediado, estou entediado, estou entediado. Era a palavra do momento, mas ele não estava se distraindo com qualquer outra coisa. Ele só se distraía se fosse mexer no celular. E ele é muito sensível também. Se ele assistir qualquer coisa que não for legal, quando é à noite ele sonha. A Alice até brinca com ele: eita, Pedro, não dá nem para fazer nada escondido, hein? Você denuncia no seu sonho. Porque se ele assistiu qualquer coisa estranha, à noite ele grita, grita, grita. A gente tem que acordar, orar junto com ele, ungir a mente dele. Então, ele é muito sensível a essas coisas. Geralmente, ele assiste animais, desenhos assim, nesse estilo. E teve esse período que ele ficava entediado, e a gente precisou de incutir, de resistir, porque é fácil a gente ceder. Às vezes, o filho está ali dando trabalho, é muito mais fácil a gente dar algo para ele assistir, colocar algo na mão dele, porque ali ele vai ficar quietinho, do que parar, ter uma atenção, porque daquela irritabilidade, o que ele está precisando, será que tudo é birra? Existem necessidades também que às vezes eles não conseguem expressar em palavras, e a gente precisa de ter essa leitura dos nossos filhos. Até mesmo eles mais velhos, não somente os pequenininhos, eles ficam ansiosos também. A gente veio de um período de pandemia que foi bem difícil. A gente com os filhos adolescentes, né? E então, assim, a gente precisa de ter um olhar. O que a gente pode fazer de diferente para estar junto com ele? Porque a gente não quer ter trabalho, né? Eu vou me colocar dentro disso. Muitos pais não querem ter trabalho, então é muito mais fácil dar o celular, que aqui ele fica quietinho, está tudo certo, tudo resolvido, do que parar, ter um olhar, ter uma atenção, de realmente colocar ele nas pegadas de Jesus, de ir junto com ele. Então, isso tem me chamado a atenção. E não é só uma opinião minha, eu fiz questão de trazer
o que o Ministério da Saúde diz sobre isso, porque não é o que a pastora Júlia está dizendo. Além dos princípios da palavra também, o que o Ministério da Saúde fala a respeito disso. Então, pais, antes de vocês fechar o coração de vocês, faz uma autoanálise aí. Eu quero que vocês perguntem se é assim para vocês mesmos. Seu filho, no que se refere à distração, ele passa mais tempo no celular ou brincando com alguma coisa criativa? Você mesmo vai se responder em que grau você está. Ele tem facilidade de criar brincadeiras ou ele reclama que está entediado? Você mesmo vai conseguir saber se você se encaixa aqui. De repente, essa palavra foi só para mim e os filhos de vocês estão super bem no que se refere às telas. Próximo. Então, o que fazer? Olha o que o Ministério da Saúde diz. O que fazer? A primeira recomendação é que crianças de até 2 anos não devem ser expostas às telas. Meu Deus! É assustador, né? Crianças até 2 anos nunca ter acesso a telas. Nem a maneira passiva, ou seja, mesmo que não haja uma interação, como no caso de um joguinho, não é nem recomendado que os adultos fiquem com o celular na mão enquanto a criança estiver no colo olhando para o aparelho, que é aquele negócio que eu te falei, certo? Eles vão estar lá, mesmo que você esteja assistindo, não é nem recomendado que a criança esteja perto vendo isso. Já crianças com idade entre 2 e 5 anos podem até olhar a tela, desde que seja por até 1 hora. E aqui eu quero fazer um parênteses. Engraçado que antes de eu fazer esse estudo aqui para compartilhar com vocês, isso já era uma regra lá em casa. Uma regra, assim, como eu posso dizer? Uma prática, né? Porque senão parece que vai engessar. Ai, os filhos da Júlia não podem fazer nada. Era uma prática aí que está dando certo lá em casa. O Pedro ele tem 7 anos. Aqui falam de crianças de 5. Mas ele não pode assistir mais do que 1 hora. Ele não tem celular, porque ele não tem idade para ter celular, ok? Algo que eu e meu esposo entendem assim. E ele passa, às vezes, 30 minutos, às vezes 1 hora. Esses dias foi 30 minutos e às vezes nada. Não é pecado, gente. Não tem problema nenhum. Ele é criança. Ele não tem que ficar no celular muito tempo. Então, às vezes, ele fica 30 minutos, ele gosta muito de assistir bicho, cavalo, não sei o quê. Essas coisas, quem está mais pertinho da gente sabe que ele é fissurado por animais. E, às vezes, os animais, esses vídeos de animais, passam músicas, né, que não são cristãs. E ele já sabe, ele tira o áudio. Porque não importa só o que ele está assistindo, ele está ouvindo também. Então, ele mexe no celular em média de 30 a 1 hora, e não é por dia, que eu confesso que ele fica 3 dias, hoje em dia 4 dias sem mexer, e eu estou muito feliz por isso, porque a gente conseguiu vencer aquele período que ele ficava, deixa eu mexer no celular, eu posso baixar um jogo no seu celular? Eu estou entediado, faz um tempão que a gente não ouve sobre isso lá em casa. Lembra, mames? Era um sacrifício, e às vezes eu estava conversando com a mames, ele vinha... Aí todo não sei o que, ela, o que você quer? Não vai mexer no celular, viu, Pedro? Aí ele saía todo murcho, toda hora ele vinha. Porque era uma fase que ele estava ali nos testando, os filhos nos testam. Mas a gente precisa de ser firme, não é fácil. Mas a gente consegue com o Senhor. Próximo. E aqui eu queria compartilhar com vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu trouxe 2 videozinhos bem curtinhos de como tem sido a criatividade e o período do Pedro nesse tempo. Quem frequenta lá em casa sabe que ele é muito criativo, com brincadeiras, com brinquedos, com essas coisas. Então, eu queria mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver. Ele é assim. Ninguém vai trabalhar sozinho. Vai ser de 2 em 2, ninguém vai trabalhar sozinho. É de 2 em 2. Por quê? Porque tem que trabalhar para evangelizar em equipe. Às vezes sozinho é difícil, mas de 2 vai, o negócio anda. Então, queridos, o líder tem que estimular esse trabalho em grupo. Não espere as pessoas simplesmente... Tá na hora, vamos lá. Gente, vamos ver se ele consegue se equilibrar. O camarada mora numa casa... Mas foi muito legal de ter feito.
Que isso, Cê? Melancia. Quem fez isso? Eu peguei a madeira. Aí essa daqui tava com uma madeira grande, aí eu cortei no meio. Aí eu peguei essa daqui e deixei. Aí eu fiz. Também dá pra usar de arco e flecha. Só que eu levo lá, só que fica assim, parecendo. Ele usa a criatividade dele durante o dia. Ele pegou uma madeira lá, amarrou uma corda e estava brincando de violoncelo. Mas se ele tivesse no celular, ele não estaria usando a criatividade que o Senhor deu. E aí o cérebro dele não estaria sendo desenvolvido como o Senhor criou para ser desenvolvido. E ali, enquanto a gente assistiu Perseverança, ele estava ali montando várias torres com os nossos DVDs, e aí caía, ele montava de novo enquanto a gente assistia. Eu achei interessante e gravei. Uhum. Verdade. Agora o Danielzinho, que é super amigo do Pedrinho, é vizinho nosso, né? E a gente está compartilhando que o Dani tem aprendido bastante com o Pedrinho, que o Dani já é mais tecnológico. É, o Pedrinho, gente, ele é assim. Ele quer subir em árvore, ele quer andar de bicicleta. Agora o desafio dele é ensinar o Danizinho a andar de bicicleta. Ele colocou isso na cabeça dele. Ele quer ensinar o Dani a andar sem rodinha. E aí, tá fazendo bem, né, Gi? É gostoso. Isso. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Incentivem os filhos de vocês a usar a criatividade deles, não importa em qual idade ele esteja. Incentive. Eu tenho também aqui um outro vídeo próximo, falando agora sobre os adolescentes no que se refere às redes sociais. A gente sabe que é desafiador. Tudo deles é seguidor, vídeo, não sei o de vocês, mas adolescente que existe lá na minha casa, sabe de tudo, é super antenado. Ai, a senhora não sabe o que significa isso, né? E tem todo um manejo. Não, eu não sei o que significa. Ai, nossa, a senhora não está antenada, não sei o quê. Ah, mas existe regra para ela também? Existe, não é regra, não quero usar essa palavra. Uma disciplina, uma prática, existe sim. Esses dias, o prefeito decretou vários feriados, né? E ficou vários feriados prolongados, e ela ficaria 10 dias sem aula. Falei, meu Deus, Alice vai ficar 10 dias sem aula, o que eu vou fazer com ela dentro de casa? Porque eles ficam ociosos. E aí eu sentei com ela, orei com ela, eu falei, filha, o que você acha de você entregar esses 10 dias ao Senhor? Ela, como assim? Eu falei, o que você acha de compartilhar no seu Instagram aquilo que o Senhor tem te ministrado? Você tem a sua Bíblia aí que você faz seus devocionais. Por que você não compartilha isso com as pessoas? Em vez de você ficar assistindo televisão e ficar pendurada na internet, tira esses 10 dias somente para você ouvir a voz de Deus e, de alguma forma, compartilhar com a sua linguagem aquilo que Deus tem te ministrado. Ora sobre isso. Ela orou sobre isso e testificou no coração dela. Então, os 10 dias que ela ficaria pendurada na internet, ela separou para o Senhor e ela resolveu compartilhar isso no Instagram. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje, para quem está acompanhando, hoje é o nosso terceiro dia de devocional. E eu tô postando um pouquinho mais cedo, né? Hoje é o primeiro devocional que eu tô postando aqui no feed, né? Porque esse vai ser um devocional muito especial. E vamos lá, né? Eu quero ler com vocês Mateus, do 14 ao 30 em diante. Mas, quando Pedro reparou o vento, Porque ela não queria muito tempo, então eu respeitei. Então, isso foi só um trechinho do que
ela começou a compartilhar. E a gente recebeu um monte de feedback, né? Alicia, volta, compartilha mais, tem sido bem, você tem edificado minha vida. Ela teve alguns convidados, chamou a amiga dela, chamou os líderes do Next para participar com ela. Foi um tempo muito gostoso, onde ela ficaria completamente ociosa e vulnerável. E ela separou para o Senhor. Então, nós pais, a gente precisa de ter estratégias. Estratégias que o Senhor nos dá se nós buscarmos, amém? Não é só sobre dizer não, gente. É sobre limites. A gente precisa incutir isso na vida dos nossos filhos. Não é só sobre dizer não, 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 não. Dizer não até que é fácil. Mas você diz não e você substitui por alguma outra coisa? Você fala não para o seu filho, mas você oferece algo em troca? Porque só falar não é fácil, mas o que você está substituindo o que o mundo oferece por algo que Cristo pode dar, que é muito mais prazeroso, né? Então, tem algumas coisas também que a gente tem feito que tem dado certo. Eu estou aqui compartilhando da minha família, obviamente, porque é o que eu tenho vivido, mas eu sei que enquanto eu estou compartilhando as minhas experiências, o Senhor ele pode dar muitas outras estratégias para vocês também. Porque o que eu quero que fique gravado no coração de vocês é para que vocês não negociem o discipulado do filho de vocês. A gente tem ministério, a gente tem célula, a gente tem discípulos, a gente tem tantas coisas, mas não negocie o discipulado dentro da casa de vocês. Não façam isso. Cristo confiou isso a vocês, pais. Pai e mãe, não é só mãe. Pai também. É que mãe passa a maior parte do tempo em casa. Então, existe uma responsabilidade maior. Mas, às vezes, o pai fala algo e você precisa de fazer valer também. Porque muitas vezes a gente tenta meio que passar um pano na palavra dita do pai. Ah, mas não fala assim com o menino. Ah, mas precisava de falar desse jeito. Às vezes eles precisam de uma autoridade maior, sim. E nós, mães, precisamos de fazer valer. Quantas vezes o Douglas fala algo para eles e depois eles vêm me perguntar já sabendo que o pai disse não? Porque vai que minha mãe diz sim, aí eu faço. Eles são muito espertos, gente. E aí eu faço. Depois eu posso falar, foi a mamãe que deixou. Então, a gente busca estar muito alinhado sobre isso. Principalmente no tratamento com a Brendinha. Que não vou falar sobre ela, porque ela não me autorizou. Eu quero, próximo, compartilhar com vocês algo que a gente tem feito lá em casa, que tem dado muito certo. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 6, o 6 e o 7. Guardem sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje. E não deixem de ensiná-los aos seus filhos. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem, quando se levantarem. Uau! Olha o que a palavra nos instrui. Então, baseado nesse versículo, a gente tem buscado... Pode ir, gente. A gente tem buscado uma estratégia que Deus deu ao coração do meu esposo, que se chama viagem de oração. Dentro disso, nessa questão desse período do Pedrinho, o Senhor colocou algo no coração dele que tem dado muito certo. Eles fazem o que eles chamam de viagem de oração. Uma vez por semana, dá para ver as fotos? Está dando para ver? Eles saem e aí eles andam de bicicleta um montão, que eu não aguento quando é o dia de eu ir, porque eu fico muito cansada. E aí eles param tudo, e o Douglas compartilha a palavra com eles, e ali eles têm um ensinamento, e eles oram a respeito disso. E a gente tem vivido essa experiência, tem dado tão certo. Tem sido um período assim de bênção tão gostoso, ele fica tão ansioso para chegar esse dia, com a expectativa tão grande de como que vai ser, né? Papai, hoje tem viagem de oração? Geralmente é dia de sábado. Papai, hoje tem viagem de oração? Ele acorda super cedo, já se arruma, já fica lá pronto. E nessa viagem de oração, eles param em algum lugar e o Douglas ali medita na palavra com ele, discipulando, ensinando, de dia e de noite, dentro de casa, fora de casa. Quanto tempo vocês têm conseguido parar por semana para ler um versículo junto com seu filho? Para ensinar ele à luz da palavra, não importa se ele é pequenininho, se ele ainda é uma massa mole, não importa se ele já cresceu, não importa, eu tenho certeza que a semente que você depositar hoje terão frutos amanhã. Ainda que os seus olhos humanos não estejam enxergando nada, creia que a semente que você conseguir plantar na vida do seu filho hoje, você vai ver frutos disso amanhã.
Amém? Eu não quero me alongar mais, já estou finalizando, mas tem algo também que eu quero compartilhar com vocês. Isso daqui é as leituras, né? O Pedrinho começou a ler, foi alfabetizado, está ali juntando as palavrinhas, e ele leu o primeiro livro dele. Eu tirei a foto desse dia, quando ele finalizou, ele leu o livro de Moisés. E ali, é que está escura a imagem, são alguns resumos da Alícia, que a gente coloca alguns desafios para ela de leitura, e ali são alguns livros que ela leu. Terra dos Pequeninos, do apóstolo Maurivan, Canção da Liberdade, que é daquela missionária que eu não lembro o nome. Filha, Você Pode, do Dag. Bom Dia, Espírito Santo, do Benihim. E aí tem alguns outros. Hora Silenciosa, Fórmula da Humildade, A Excelência da Adoração. Do Velho Testamento, ela leu Amós, Esther e Eclesiastes, e o Novo Testamento inteiro. Aí você para e pensa, nossa, a pastora Júlia fica lá cobrando, a Alícia nem pode respirar. Não, a gente está ensinando. Dependendo do período que ela está vivendo, eu falo, filha, está nas férias, por exemplo. Ela vai ficar fazendo o quê durante 30 dias? Ela pode ler um livro naquele período. Geralmente são nesses períodos. E depois ela faz um resumo, porque fica mais incutido na mente dela o que ela leu. Faz um resumo sobre aquilo que ela leu. Eu sei para que eu estou preparando a minha filha. Você sabe para que você está preparando o seu filho? Você pode olhar e falar, é muita coisa para uma criança de 12 anos. Senta e bate um papo com ela. Não é porque é minha filha, porque já deu muito trabalho, gente. Como o apóstolo disse. Enquanto eu preparava as ministrações, eu lembrei de algo, nem sei se o senhor vai lembrar. Uma vez a gente estava subindo aquela subida do Lucélio, estava dentro do carro de vocês, no banco de trás. E era um período onde a Alícia estava sendo muito testado, o caráter dela estava sendo muito colocado à prova. E eu me deparava dentro daquilo e ficava mal como mãe, meu Deus. Mas eu procurei ser muito firme. E eu lembro que o Senhor disse assim para mim, Júlia, não cede, continua firme, porque daqui a alguns anos você vai ver o fruto. Não negocia disciplina com a Alícia. Não sei se o Senhor vai me lembrar disso, mas isso ficou escrito no meu coração de uma forma muito preciosa. Não negocia a disciplina da Alícia, continua firme, porque daqui a alguns anos você vai ver os frutos. Eu sei que o Senhor tem muito a frutificar através da vida dela, mas comparado ao período que eu já vivi antes, porque ela foi muito tentada a respeito de mentira, a respeito de muitas coisas no caráter. E eu precisei de chorar muito, de ser muito firme. Então, isso não foi do dia para a noite, foi desenvolvido. Então, hoje eu posso olhar e falar, uau, Senhor, glória a Deus, tem dado certo. Então, não é impossível, é totalmente possível. Pais, a gente precisa de se levantar, de ter disposição, de falar, Senhor, me capacita, me ajuda. Eu não sei qual a dificuldade que você tem tido com seu filho, mas eu sei que o Senhor, Ele pode te trazer... Ele pode trazer luz naquilo que você pode fazer para acessar o coração do seu filho. Não é somente sobre dizer não. Precisa de acessar. Próximo. Próximo, pula esses. Depois eu falo disso. Quero falar de uma historinha que eu vi com vocês, que eu achei muito interessante. Olha só. O filho diz para a mãe, mãe, eu preparei o jantar para você. Aí a mãe responde, você queimou os ovos, fez a maior bagunça, você é um inútil. Mãe, eu preparei o jantar. Agora é outra versão. Mãe, eu preparei o jantar para você. Estou tão orgulhosa de você. O único problema é que você preparou os ovos um pouco errado. Eu vou te mostrar como se faz. Antes de quebrar os ovos, você deve aquecer um pouquinho a frigideira. Lembre-se, o erro não é nada mais do que uma chance de aprender. Lá no futuro, não é o fim do mundo se o seu projeto deu errado. É como a mamãe costumava dizer, tente novamente e faça da maneira certa. Apenas algumas palavras podem mudar o futuro do seu filho. Quer uma geração melhor? Comece com os seus filhos, pois melhor é o fim das coisas do que o seu início. Aqui a gente viu duas formas de falar com os nossos filhos. Às vezes, os pais não conseguem acesso ao coração do filho, mas como que você está falando?
Quando o filho vem com algo, como que você está se expressando com ele? E depois, é como se o coração estivesse completamente distante. Aí você fala, mas foi porque é algo que foi incutido, que foi plantado. Quer criar os seus filhos na pegada de Jesus? Acesse o coração dele. Como que você tem dito para ele? Explique o erro, mostre a maneira certa de fazer. Amém? E algo que, para a gente encerrar mesmo, eu coloquei ali sobre as 3 disciplinas, mas eu acredito que a maioria aqui já sabe que a gente precisa de ensinar para os nossos filhos. Obedecer imediatamente, completamente e alegremente é algo que o AP e a Mami sempre têm falado, né? Então, eu acredito que vocês já saibam sobre isso. Mas lá para o final, eu vi uma foto que me chamou muita atenção. Quero falar com as mamães. Às vezes, eu observo algumas mães criticando outras mães da forma como elas têm criado os filhos. E eu sei que não é fácil. A palavra do Senhor fala que as mais velhas ensinem as mais novas. Hoje eu estou aqui dizendo sobre filhos, mas um dia eu fui completamente leiga sobre isso. E quantas vezes eu pedi a ajuda da apóstola Adriana. Ela foi co-mãe comigo em relação a Alice, e na verdade até hoje não é porque ela está aqui, mas eles sabem das correções que eles precisaram de dar. Então, queridos, peçam ajuda. Se você está tendo dificuldade com o seu filho, peça ajuda. Se você está vendo algum casal de pais ter dificuldade na criação com os filhos, não critique. Não fique com palavrinha, você viu o filho de fulano lá na igreja, não sei o quê. Tá, você fez isso, mas você foi no final do culto oferecer ajuda? Eu observei que você está com dificuldade na disciplina do seu filho. Eu posso ajudar? Eu posso ter um tempo de qualidade para compartilhar a minha experiência com você? E ali, essa foto me chamou muito a atenção. Nós somos ministradas, né, no ano passado, sobre o nosso chá de mulheres, sobre o poder, a força de uma leoa. Então, nem quero aqui entrar nas características. Mas esse texto me chamou a atenção, porque diz assim, as verdadeiras leoas bebem da mesma fonte. Elas sabem quem elas são. Elas não estão preocupadas se as leoas ao lado brilham mais do que elas. Elas andam em bando, pois sabem que juntas podem ir muito mais longe. Pais, nós precisamos de unir forças em relação à criação da próxima geração. A gente precisa de se ajudar. A gente não pode olhar para o outro e falar, nossa, ele dá certo, aqui em casa não é assim não. A gente precisa de entender que a gente pedindo ajuda, isso não é orgulho. A gente não pode permitir que o orgulho nos pegue nisso. O Senhor também tem nos chamado para gerar filhos espirituais. Hoje eu compartilhei dos 3 que estão comigo dentro de casa, mas hoje também eu sei que eu e Douglas exercem uma paternidade sobre a vida da Adesa, sobre a vida da Thay, mesmo que ela casou. É um sentimento, gente, da Laurinha como netinha, que não dá para explicar para vocês, mas foi algo que o Senhor gerou no meu coração. Então, não olhe só para os dentros da casa de vocês. Olhe também como igreja. Sejam pais espirituais de adolescentes, de crianças que às vezes estão esquecidos. Eles não têm um exemplo dentro de casa de paternidade. Mas você pode ser esse exemplo. E hoje eu sei que eu exerço isso sobre a vida delas. Seja a mulher, a mãe, que conserta a coroa da outra, sem dizer ao mundo que ela estava torta. Não precisa de ir lá e fazer e ficar expondo aquela situação do filho. Vai lá. Seja aquela mãe que conserta outra coroa, ninguém precisa de saber. Eu falo isso porque eu vivo isso. Quando eu não consigo algo com a Alice, eu grito na mesma hora. Eu não estou preocupada. Mas a pastora Júlia é expert em criação de filhos? Não sou. É só um assunto que eu sou apaixonada em dizer. Mas eu peço ajuda sim. Mames, a Alicia está assim, assim, assim. Na pandemia aconteceu assim, assim, assim. Ela pede para ela vir aqui que eu vou ter um tempo com ela. Eu grito. Não importa de onde ajuda, de qual mãe está vindo. O importa é que ela está recebendo e sendo abençoada. A Maria me ajuda um montão. Cadê, Má? Você? Um montão com a Alicia, meu Deus do céu. Grito, peço ajuda, eu não tenho preocupação com a minha reputação. Mas ela não está dando conta, não importa. O objetivo é que o coração dela seja acessado por alguma mãe. Tem momentos que não serão eu sei disso. Ela está crescendo, está ficando adolescente, quer ter uma outra confidente, tudo bem. Eu sei o meu papel na vida dela. Mas peça ajuda para algum pai que você olha que está dando certo. E seja esse pai espiritual também na vida dos jovens aqui da nossa igreja. E tem uma canção que ministra o meu coração demais. Vocês já podem ficar em pé para a gente orar.
que ela chama O Outro Lado do Amor. E ouvindo esse louvor, ministrou muito o meu coração. Porque os filhos, eles querem receber só um lado do amor, sim ou não? Mas os pais, eles precisam de amar de duas formas. Existe o amor, aquele, passivo, que beija, que abraça. E existe aquele amor que é o outro lado, que corrige, que diz não, que dói. Às vezes a gente fala não aqui dentro, sangra mais aqui dentro do que para outra pessoa que está ouvindo. E existem várias formas de ensinar, de discipular. E esses dias a Alicia queria ir para um passeio que teve do Hopi Hari, mas eu precisava de ensiná-la, nós precisávamos de corrigir sobre algo. E a gente precisou de dizer não para ela. Não, dessa vez você não vai. E pode ter certeza, acho que doeu mais em mim do que nela. E quanto mais ela via as fotos, via as coisas, mais aquilo mexia com ela, mais aquilo doía. Mas foi a forma que eu precisei de corrigi-la. Porque na fase que ela está, não adianta mais eu ficar corrigindo com a vara, que é uma disciplina que dá muito certo, ok, pais? Eu nem toquei nesse assunto, mas dependendo da fase que seu filho está, é necessário a vara. É bíblico, é princípio. É importante. Eu já usei a vara com a Alice e com o Pedro muitas vezes. E com o Pedrinho, se for necessário, ainda vamos usar. Mas não tem sido necessário nesse período, graças a Deus. Então, foi a forma que eu tive de dizer não para ela. Eu sei que doeu. Mas foi o outro lado do amor. E essa canção diz: como um leão você me cercou, com fúria me despedaçou, meus ossos quebrados, moídos, então eu aprendi que isso também é amor. Amar não é só dizer sim, querer ser amigo, ser de paz. O que os seus filhos precisam não são de melhores amigos, eles precisam de paz. Consequentemente, vocês se tornarão amigos. Amém? Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu quero orar com vocês sobre isso. Quero que os pais que têm os filhos perto, juntem aí pertinho dos seus filhos. Antes da Júlia orar, pode ir juntando aí. Quem vai orar é ela para encerrar, esse período. Eu quero contar um testemunho desta família. Escute bem. Conselho para os pais. Permita que os mais velhos te ajudem. Permita que os mais velhos que sabem disciplinar te ajudem. Por exemplo, minha mãe não sabia. Eu ia corrigir o Mateus, minha mãe falava: não bate menina, eu nunca te bati. Eu falei: por isso que eu sou assim. Então, escute conselhos de mais velhos que souberam criar os seus filhos. Deixem eles te ajudar. Hoje, se o professor chamar... Não, nem pode fazer isso. O professor não pode chamar o filho para reclamar do filho para o pai, porque aí o pai processa o professor. Ou seja, os pais não permitem que ninguém de fora corrija seus filhos. O professor não pode, o outro não pode, o vizinho não pode, o avô não pode, ninguém pode. Permita. E a Júlia e o Douglas... Eu chamo de Júlia e Douglas porque eles são filhos, mas são pastor Douglas e pastora Júlia. Eles nos permitiram criar, ajudar. E o testemunho que eu quero contar, que foi um dia terrível para a Júlia, para o Douglas. Eu não vou contar detalhes, óbvio que não, fica tranquila, Alicia, fique em paz. Mas teve um dia terrível para Douglas e Júlia, eles já não estavam mais suportando aquele momento e não sabia o que fazer. Idade que todas as crianças passam, e eles passei com a Emily também a mesma fase, mesma idade mais ou menos. E eles também ficaram desesperados. A Júlia chegou em casa chorando, ela chorava, que não sabia. Eu não falava: mãe, eu não sei o que fazer. Eu virei para o Douglas, virei para a Júlia e falei assim: vocês permitem eu ser o disciplinador? Aí eles falaram: não, pode fazer o que você quiser. Eu falei: vocês têm certeza? Eu estou livre para poder disciplinar. Eles: não, pode fazer o que você quiser. E aí eu apliquei uma disciplina na Alicia, que eu nem sei se ela lembra, era para lembrar, eu acho que lembra, não sei. Ela era pequena. E foi talvez uma das mais difíceis disciplinas
que eu doeu em mim, como eu corrigi meus filhos também, uma vez. Só para você saber, quando a gente fala igual a Júlia falou de vara aqui, hoje, qualquer coisa que você fala na internet é discurso de ódio. Qualquer coisa que você fala é discurso. Ninguém está falando de... Meu irmão, vara não é cabo de vassoura. Um dia eu cheguei na casa, nem lembro de quem foi aqui da igreja, vi um toco assim. Aí eu falei, o que é isso aqui? Não, é que o senhor falou que tem que usar vara. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Isso é um pedaço de pau, isso não é vara não, para com isso. Eu falei, o que é isso? Que horrível. Vara é aquele negócio fininho, bem fininho, lisinho, não pode ter espinho, não pode ter grãos, sabe? E é para aplicar no lugar certo, sabe? Deus fez um alvo ali, só faltou o desenho. Mas se quiser, você pode comprar o desenho. Que é gordinho, chuchudinho e tuk-tuk ali, fofinho, ali é o alvo. Não quebra nada, né? Não acontece nada ali, só dói. E aí, eu perguntei para a Júlia e nesse dia eu não acertei o alvo. O alvo foi outro e foi muito difícil para mim. Eu que faço algumas coisas pelo Espírito, depois a gente fica assustado até com o que a gente fez. Como o Douglas e Júlia tinham apoiado, eles ficaram só observando, a Adri ficou assustada observando, todo mundo ali, o que ele está fazendo? Foi semelhante quando eu deixei a Emily se afogar para ver se ela aprendia. Foi terrível, às vezes pensa é terrível isso. Depois a Vanessa disse para mim que é mais ou menos assim que funciona. Tem que deixar a criança voar, né, vamos dizer assim. Mas até ela me falar isso, eu achei que eu era o pior pai do planeta, mas deu certo. Hoje minha filha é nadadora, sem professora. E com a Júlia, com a Alicia foi terrível aquela disciplina que eu não vou falar aqui porque eu não quero expor a vida dela, não tem necessidade. Mas foi uma das piores que eu já apliquei na minha vida. E apliquei como se fosse nos meus filhos. Mas se pergunta, e aí, pastor, adiantou? Bom, parte do testemunho você já viu ali no telão. Isso que eu vou fazer aqui não foi combinado, tá, gente? Essa é minha carteira pessoal, que eu ando com ela, não troco de carteira. Eu fico com carteira há mais de 10 anos. Isso aqui, depois de alguns meses, ou não sei quanto tempo, chegou. A professora entregou para ela. E ela fez questão de entregar para mim. Ela não entregou para o Douglas, ela não entregou para a Júlia. Ela veio entregar na mão de quem amou ela de uma maneira terrível. O amor foi representado naquele dia. Porque tem gente que entende amor só quando, né, como você falou ali agora. E ela me entregou esse bilhete, está aqui, Alice. Não foi combinado, está aqui na minha carteira, porque anda comigo, isso anda comigo. Não sei até quando vai morar aqui dentro, mas anda comigo há muitos anos. E ela trouxe, está aqui. A nossa gatinha está super bem na escola. E o seu comportamento nessa semana está excelente. Parabéns. Esse bilhetinho está aqui há muitos anos. E vai continuar aqui. Porque esse bilhetinho chegou depois de uma disciplina difícil, complexa. Que os pais tiveram que abrir mão, pelo seu amor que tinha pela filha, eles abriram mão. Porque não é fácil deixar seu filho, né, na mão de outra pessoa. Mas por conta disso está aí a Alicia. Agora vivendo outras crises de adolescência, não tem problema, cada fase é uma fase. Mas superou a primeira, se tornou uma grande criança. Se tornou aí uma youtuber que prega o evangelho. E é disso que nós estamos falando. Que quando você cria o filho na disciplina, onde estava na casa do Douglas, e eu não sei se de falsidade ou não, mas a Brenda... Papai, é que a mamãe saiu, papai, é que a mamãe foi ali. E eu fiquei olhando, eu falei, cara, que legal, mano. A Brenda com o negócio de papai pra cá, mamãe pra lá, e eles criando ela. E eu fico vendo o quanto vai longe, quanto que vai longe essa coisa de criação de filhos. E pode ter certeza, Júlia, os seus filhos, você vai ver a resposta nos seus netos. E se Jesus não voltar até lá, você vai ver resposta nos seus bisnetos. Porque é assim que funciona. Nós não criamos filho para agora. Nós criamos filhos para o futuro. E como diz os Next Teens, o que os Next Teens falam?
Cadê os nexts? O que eles falam? Qual é a frase? Nexts, cadê vocês? Todas as gerações tiveram a chance de mudar o mundo. Agora é a nossa vez. Esse filho teu faz parte dessa geração. O seu filho faz parte dessa geração. Vem aqui toda a família Xavier e eles vão orar por você. A Júlia vai orar e a gente vai encerrar esse culto em nome de Jesus. Depois que terminar, pode encerrar. Aleluias. É bonito a gente ver o paizão falando isso, né? Mas às vezes nós pais não estamos dispostos, como eu estava compartilhando o outro lado do amor, de permitir, muitas vezes, os nossos pastores, as nossas lideranças aplicar disciplina naquilo que nós estamos tendo dificuldade. Então que hoje você saia daqui com sua visão, com seu coração mudado. Não está conseguindo, pede ajuda. Tem um coração sensível ao que o Senhor ministrou aqui. Porque não tem nada a ver com a família Xavier. Tudo tem a ver com Ele. Amém? O Senhor, Espírito Santo, quando você orar, você coloca isso em oração. E papai, coloca isso no seu coração. O coração dos pais tem que ser quebrantado para isso. Você sabia que tem um monte de pai que fica chateado comigo quando eu falo que não pode filho e criança ficar e beber água? Tem pai que fica chateado comigo quando eu falo, seu filho não precisa ir no banheiro agora. Sabe? Eu fui ali domingo, tinha uma criança ali, ó, no bebedouro ali, ó. É que o diácono estava fraco, né? Diácono fraco. Mas a criança já tinha bebido água 3 vezes, 4 vezes, em menos de 10 minutos, ele pegou 4 copos d'água, ele não bebia. E aí quando eu estava passando, eu vi ele pegando o segundo copo. Aí eu, criancinha de, sei lá, 5 anos. Aí eu peguei, parei na frente dele e falei, agora você vai beber tudo. Pode beber, bebe. Só que antes disso, eu já tinha pegado ele no colo, já tinha dado um grande abraço nele, ele já tinha rido para mim, só que foi lá e pegou a água. Eu falei, agora você vai beber. E aí eu cheguei no diácono e dei uma bronca pro diácono. Eu falei, meu, você não pode deixar. Ah, mas ele está vindo aqui pegar, manda a mãe vir. Manda o pai vir buscar, ué. Se o filho está com sede. Só que quando eu falo desse jeito, os pais ficam bravos comigo. Ah, esse pastor é ruim, esse pastor... Fala para a Júlia. Por que você acha que ela está com a família no altar? Por que você acha que meus filhos estão aqui comigo? Ai, que linda essa família. Tem que ter disciplina, queridos. E disciplina não é conquistada só como a Júlia. Eu esqueci a frase que você falou ali. É o outro lado do amor. O que o pastor Alain fez ali com a criancinha com a água? É o outro lado do amor. Por que você acha que as crianças da igreja vêm me abraçar aqui? Porque eles me odeiam? Minhas criançadas todo dia, tudo vem me abraçar, os pequenos. Por quê? Porque eles me odeiam. Os pais me odeiam. Mas as crianças me amam. Por que será? Porque eles sabem que eu não estou sendo violento com eles. Que eu estou dando amor para eles. Vocês entendem isso? E papai, escreve essa frase aí. Falei para um adolescente lá numa igreja um dia. Infelizmente. Eu falei e a minha profecia se cumpriu. Na verdade não foi uma profecia. Foi uma consequência normal. Na porta da igreja eu disse para você para de falar com a tua mãe desse jeito. Um adolescente. Tinha na época uns 11 anos, 12 anos. Ele tratando a mãe muito mal, na frente de todo mundo. Eu peguei, eu levei ele na porta da igreja, dei-lhe uma bronca. Ele começou a gritar comigo. Falei, você cala sua boca. Porque eu não sou sua mãe não, eu sou seu pastor. Sua mãe não te bate, eu não vou te bater também, porque eu não tenho esse direito. Mas eu vou te falar uma coisa. Você pode virar a cara para sua mãe, pode gritar com sua mãe, você pode gritar comigo. Eu não vou te bater porque eu não posso. Sua mãe não bate porque não aguenta. Mas se você não começar a obedecer, você vai apanhar da polícia. Ele não ouviu o que eu disse. Ele foi dito e feito. Essa criança cresceu, se misturou com quem não deveria, foi parado dentro da delegacia. E com certeza, você sabe que antes de entrar na delegacia, toma uma coça, não toma? Então deixa eu te falar uma coisa, pai. Se você não disciplinar seu filho, pode ter certeza. Quando a polícia pegar, ele vai apanhar para chuchu. E se a polícia não apanhar, pode ter certeza. Ele vai apanhar da vida. A vida vai bater, mas vai bater com vontade. E a vida não vai ter dó. A vida teve dó de vocês? Adultos. Papai e mamãe, a vida teve dó de você? A vida já te fez chorar? A vida já te fez sofrer? Então seria melhor ter chorado pro pai. Seria melhor ter apanhado da mãe. Verdade ou mentira? Eu não posso ficar aqui não, senão eu vou fazer outra pregação. Vai lá, Júlia, manda. Glória a Deus. De repente você está se perguntando por que eu chamei a Deisa para subir.
Mas hoje eu também tenho exercido esse papel nós temos exercido esse papel de paternidade na vida dela. Então quero que ela também represente vocês, outros filhos, que de repente não têm o convívio com o seu pai. Hoje ela está morando pertinho de mim e não está tendo o convívio com a sua mãe. E o Senhor tem permitido que eu faça esse papel. Não tenho a pretensão de substituir, porque eu não vou. Mas com muito amor, eu tenho, de alguma forma, também aquilo que eu tenho aprendido com o Pedrinho, com a Alice, repassado para as meninas. Assim como outras filhas, que são todas ciumentas também, mas vocês já se casaram, amém? Então hoje eu tenho o papel de casar essa primeiro, depois essa e essa bem depois. Então eu chamei representando, porque ela tem estado conosco lá em casa também. E tem sido um período de ensinamento para mim. Estendam as mãos de vocês. Pai, eu quero apresentar, Senhor, você que ainda não é pai, mãe, coloque a mão no ventre da sua esposa. Amém? Profetizando, porque você já vai fazer de uma forma diferente. Eu quero abençoar, Senhor, a vida de cada pai e de cada mãe que está aqui presente. Espírito Santo, que o Senhor traga a revelação daquilo que nós compartilhamos ao seu coração. Que haja realmente um despertar, Senhor, de pais firmes e fortes, que discipulem e disciplinem em amor. Que eles saibam falar com equilíbrio, com autoridade e não autoritarismo. Pais, Senhor, eu declaro pais dessa geração que formarão filhos, que farão a diferença na próxima geração. Eu profetizo pais que não serão omissos, mas que eles, Senhor, disciplinarão à luz da tua palavra. Senhor, eu abençoo a vida de cada pai aqui presente. Não permita, Senhor, que eles saiam daqui e continuem com as mesmas práticas, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente é cobrado. E é hora realmente da gente se levantar e fazer diferença na próxima geração. Eu abençoo os filhos, Pai, que por muitas vezes também por falta de conhecimento dos pais, eles foram tão machucados. Senhor, como eu errei. Só o Senhor sabe como eu errei tentando acertar. E eu peço também que o Senhor abençoe o coração desses filhos e que eles se permitam, que eles deem mais uma chance para esses pais. E que a partir de hoje, o olhar de pai para o filho e do filho para o pai sejam completamente curados e moldados por ti. Eu os abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus.